Sejam bem-vindos a mais um Canal Aberto, programa semanal aqui na TV, que debate assuntos do seu interesse. São pautas que fazem parte do nosso dia a dia. A Vale TV semanalmente traz no Canal Aberto pautas que você discute com o seu vizinho, com os seus familiares, com os seus colegas de trabalho, enfim. E hoje nós vamos debater aqui com os nossos convidados qual a importância da leitura na formação social do indivíduo. E automaticamente fazer a pergunta a você, se você tem esse hábito, esse costume de ler. Porque nós queremos aqui também no programa de hoje refletir sobre a importância de se ler diariamente, para então obter a formação do indivíduo com qualidade. Sabemos que é importante para a valorização cultural de cada indivíduo, na atualidade, a leitura. A leitura tem como objetivo também possibilitar a entrada de outro mundo nas vidas dos indivíduos, através da literatura, de revistas, de livros. Tem também o poder de entretenimento, estimulando a reflexão sobre a realidade ou de escapar das dificuldades que são enfrentadas na vida diariamente. Além disso, proporciona sonhos, desperta curiosidades e também desperta a criatividade. Para debater esse tema conosco, estão aqui no estúdio a leitora, nossa colega aqui da Vale TV, Simone Steffen, a ativista social, professora, presidente da Alvales, Renate Giegel, e também está conosco aqui o professor universitário, cronista, ele que é parecerista e perito no Ministério da Cultura, na área da leitura, o Jari da Rocha, e estarão conosco durante o programa de hoje, debatendo assim qual é a importância da leitura na formação social do indivíduo. Vou começar aqui com a Renate Giegel, que também é escritora, nas horas vagas, presidente da Alvales, que é a nossa academia aqui do Vale do Rio dos Sinos, inclusive recentemente um evento marcou aí a história desses quase 30 anos da Alvales. Seja bem-vinda, Renate, é um privilégio tê-la conosco aqui no Canal Aberto. Eu que agradeço o privilégio de estar novamente aqui contigo. Me sinto muito bem acolhida. Muito obrigada. Simone, que é nossa colega, é leitora, principal. A gente está tentando lembrar aqui os romances, que se lia muito, e com certeza tu era uma dessas. Não faz parte da minha época. Não. Eu nem cheguei a conhecer. Não. Seja bem-vinda. Obrigada. Nosso professor, cronista, ele que dá os pareceres na área de leitura lá no Ministério da Cultura. Eu até ia te perguntar, temos ainda o Ministério da Cultura, Jali? Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, Fazia tempo que eu não vim aqui. As últimas vezes que eu vim, sempre chovia, É mesmo? Então, quando me convidaram, eu pensei, vai chover, sabe? Mas daqui a pouco. Seja bem-vindo aí. Obrigado pelo convite. Estará conosco também, no próximo bloco, o Jorge Martins, que é graduado em psicopedagogia, ele é ator, escritor, palestrante, vai estar aqui com a gente debatendo também esse tema que eu acho de extrema importância. Eu quero perguntar então para a Renate, qual a importância, Renate? Eu sei que tu luta quase que diariamente por isso, para que as pessoas tenham esse hábito de ler, a importância da leitura na formação social do indivíduo. Bom, a minha colocação é bastante da minha experiência pessoal, porque eu fui uma pessoa habituada a ler desde que eu estou alfabetizada, que até comecei bem cedo. Eu tive um avô muito interessante e que me ensinou a ler antes dos 6 anos. Eu, com 5 anos, já conseguia ler o jornal. Então, isso se tornou para mim um hábito e que eu
depois eu transformei isso numa coisa bem cotidiana da minha vida, enquanto menina, enquanto moça e tal. E depois, quando eu precisei aprender uma nova língua, ela também se tornou um fato muito marcante. E é baseado nisso que eu alicerço a minha teoria do quanto é importante a leitura. E, primeiro, porque tu pode aperfeiçoar o teu vocabulário, o que eu penso que nós, em termos de muitos jovens, se detecta a dificuldade de uma boa redação. E ninguém consegue me convencer de que, se tu não tem uma estrutura formada, o teu vocabulário estruturado, que tu possa ser um bom redator. E na vida toda se começa, basicamente, muitas coisas com a palavra. É o conhecer, é o comunicar, é o interagir, né? E todas essas coisas se fundamentam num alicerce literário. A técnica, o conhecimento, a graduação. Então, são degraus da vida de quem gostaria de alcançar os seus objetivos e fomentar os seus valores, que, se ele tem uma boa bagagem literária em todo sentido, com certeza ele vai conseguir abrir mais campos e mais espaços do que quem se limita a ter uma vida sem a literatura e sem os livros. Porque tanto a informação, como antes tu mencionaste, de revistas e coisas assim, mas isso tudo precisa também ser fomentado pelo interesse, não daquela revista que só te traz fofoca de novela, que te traz o dia a dia. Tem que abrir um pouco mais o horizonte. Porque eu tive uma pessoa com quem eu trabalhei bastante tempo numa assessoria cultural e que sempre dizia assim, que quem não lê não sabe olhar além do seu campanário. Então, eu acho que essa é a minha base de valorização. E no resto, eu já tive em outros momentos assim, que a minha atuação em relação à literatura, à divulgação do livro, é aquela batalha do dia a dia, de que se consiga oferecer para todos, em todos os entornos, o acesso a isso. Não só na escola, não só o livro do dia a dia, o livro de tarefas, mas e que cada um também encontre o que gosta de ler. Porque também o livro imposto, nem sempre ele te dá o prazer da leitura. Então, claro que tudo na vida tu precisa aprender, precisa fazer. E tem as outras coisas que tu faz por escolhas pessoais, isso também na literatura. Mas enquanto que tu não tem acesso ao livro, enquanto que tu não tem o manuseio, nem o hábito, tu não vai descobrir o prazer de viajar pelo livro, de conhecer através do livro, de sonhar e de fazer outras peripécias, né? Porque também pode. Muito bem. Simone, eu sei que tu é uma leitora diária e tem uma afinidade muito grande com a leitura. Como eu mencionei, eu já gastei os olhos lendo, agora eu preciso do óculos. Porque é na leitura assim, que se pode realizar muitas coisas, das quais, pessoalmente, muitas vezes está longe, está distante do nosso alcance. Mas, através da leitura, se viaja, como a Renate disse, né? Nos possibilitando, sim, ter experiências diferentes, né? Basta se permitir, né? Poder se concentrar naquilo que está lendo e, de uma maneira, a entrar na circunstância. A Renate mencionou outra coisa, da seleção daquilo que vai estar lendo, né? Porque é um alimento muitas vezes para o nosso espírito, é um alimento para o nosso intelecto, né? Mas o que eu estou lendo? Porque muitas vezes, se a pessoa está numa condição depressiva, vai ler algo trágico, porque hoje a gente vê que o que dá ibope são coisas trágicas, né? Infelizmente. Só que isso não acrescenta e faz com que se pareça que o mundo inteiro está em degradação, e não é real. Tem muitas coisas boas, né? Então depende muito do que eu vou ler, né? A escolha que eu faço naquelas coisas que eu sempre digo, precisa ser edificante, precisa ser uma leitura que vai me acrescentar algo. Eu viajo e eu sinto não ter mais tempo para ler.
Muito bem. Professor Jari da Rocha, eu tive um professor, o professor Mário, que ele costumava nos dizer que a gente é o que tu lê. Eu dizia que a mamãe dizia que tu é o que tu pensa que tu é, né? O que tu, né? Se imaginar, enfim. E o professor Mário dizia, não, tu é o que tu lê. Se tu lê coisa boa, tu vai ser gente boa. Isso já há alguns aninhos atrás, né? O que nos diferencia das outras pessoas é o que a gente pensa, né? É. Então, quer dizer, isso é o mais interessante, o mais importante. Bueno, na questão da leitura, com essa preocupação da formação do indivíduo, um aspecto social, subentende-se que o social envolve engajamento, envolve convivência, né? Então pensemos que agora a gente vive nesse contrato social, ou seja, a gente vive dentro de uma suposta democracia, vivia ao menos até dia 12 de maio, né? E dentro disso a gente o que a gente chama de democracia participativa, né? Que a gente também está vendo que não está dando mais certo, né? Ou seja, precisaria de uma democracia participativa. Onde é que entra a leitura aí? Me preocupa muito, há tempos atrás, assim, eu tinha a ilusão de que ler qualquer coisa era suficiente para que, a partir de então, a pessoa começasse a procurar coisas mais importantes, mais interessantes, porque todo texto tem uma intenção. O texto é um ato político, certo? Ou seja, a carta de amor que eu mando, né, ou a carta pedindo emprego, ou um texto fazendo uma crítica, uma análise social, etc. Todo texto é político, certo? E a minha opinião está ali bem clara. Então, assim, me preocupa quando se vê um mar de ódio, que é isso que a gente está vendo hoje na sociedade. Hoje não, hoje a gente está vendo, ele sempre existiu, sim. Agora isso está sendo amplificado, certo? Agora está sendo amplificado. E daí me preocupa também o que está lendo, certo? Porque se a gente pensar, a sociedade alemã de Hitler foi uma sociedade que leu Goethe, uma sociedade que leu Heinrich Mann, Thomas Mann e depois Klaus Mann, para ficar só na família Mann aí, certo? Né? E fez aquele horror. E agora a gente vê a mesma coisa no Brasil. Então, quer dizer, em que ponto a leitura é importante na formação do indivíduo? A partir da hora que ele desperta a pessoa para coisas básicas como compaixão, amor ao próximo, certo? Alteridade. Porque se da leitura o sujeito não conseguir tirar essas coisas, de que adiantou ler? O que adianta o sujeito dizer que leu o João Cabral de Melo Neto se ele não consegue entender o que é uma morte-vida, que é uma morte severina, uma vida severina, ou então a Vidas Secas, do Graciliano Ramos, pegando esses dois assim, né? Ler isso, se compadecer e depois ter um outro discurso, um discurso de ódio, um discurso de exclusão. Então a leitura, né, ela é importantíssima na formação do indivíduo, na formação da sociedade, né? E cabe ao Estado políticas públicas na área da leitura. Uma coisa muito interessante, né? Tem todo um preconceito contra funk, contra rap, né? O que é uma estupidez, certo? Em alguns locais em São Paulo, pensando assim em literatura marginal, a literatura da periferia, né? Que começa a partir dos anos 2000 por aí, né? Porque até então o bacana falava pelo cara da periferia. Agora a periferia fala por ela mesma, ela tem voz própria. E é interessante que em alguns locais onde os governos colocaram pontos de leitura, pontos de cultura, e os jovens que faziam funk, e é interessante a maneira como eles movimentam o próprio mercado. Quer dizer, na década de 70 nós dávamos dinheiro para os americanos. Agora eles dão dinheiro para o vizinho que mora do lado, que faz funk, né? E em alguns lugares, os jovens que faziam letras de funk, textos mais básicos, instintivos, né? A partir do momento que começaram a frequentar essas bibliotecas, eles começaram a mudar a temática, começaram a mudar o vocabulário deles, né? O rap é uma coisa riquíssima, e o Brasil está muito bem.
Tem alguns jovens da periferia do Rio de Janeiro, de São Paulo, que têm dado aulas, são textos belíssimos, além daquela coisa do repentista, né? Do trovador aqui, gaúcho. Então, assim, a leitura, a literatura, o texto, ele tem que ser insurrecto, ele tem que ser transformador, ele tem que me provocar alguma coisa, né? Uma vez eu estava conversando, estava o Inácio Lola Brandão, era um lançamento aqui da jornada de Passo Fundo, né? E o Alcione, que morreu há pouco tempo. E eles diziam o seguinte: eu vejo advogados que não leem literatura, eu vejo médicos que não leem literatura, eu vejo engenheiros que só sabem ler manuais, certo? Né? Isso não é leitura. Eu não vou me tornar melhor cidadão, né? Ou ter mais compaixão lendo manual de liquidificador o dia inteiro. Eu vou entender tudo de liquidificador, mas menos de sociedade, menos de vida, menos de coração, menos de alma. E essa coisa da convivência, a arte tem que servir para alguma coisa, né? E se ela existe, é para melhorar a vida da gente, para melhorar a convivência, né? A tolerância. Sem isso, a gente lê daí o manual do liquidificador, que está tudo tranquilo. Tá certo. Renate, foi professora há muitos anos também, incentivava sempre... Professora exatamente não, eu fui muitos anos diretora de escola. Diretora de escola. Mas automaticamente, sim, então... é que a minha origem... Tinha que incentivar a leitura. Não, assim, eu sempre gostei muito de ter livros e também oferecer. Então, eu posso dizer assim, que a minha escola em que eu fui diretora, minha segunda escola, que a primeira eu não consegui montar a biblioteca, porque era muito, muito difícil. Mas na outra eu tive a primeira biblioteca de escola, que conseguiu juntar 1.800 volumes na década de 70. Isso já era... Já foi uma grande conquista. E de já ter com eles, com as crianças, a visita semanal à biblioteca, o empréstimo, a hora da contação de histórias e tal, para que não seja só aquele... Porque o ler não é simplesmente o decodificar, né? Porque aprender a ler é uma coisa. Agora, ler é outra coisa. Né? Compreender. Você tem que tentar estruturar o teu pensamento também e tentar entender mensagem, porque tudo é subliminar de uma certa forma, né? Sim. Mas eu acho assim, é bem difícil. Até que tu desenvolve tudo isso, não é tão simples. Não é, né? né? Não. Bom, nós vamos para o nosso primeiro intervalo dos nossos apoiadores culturais. A partir do próximo bloco vai estar com a gente aqui também o Jorge Martins, dando sequência ao Canal Aberto, que está debatendo qual a importância da leitura na formação social do indivíduo. Nós voltamos em instantes.